Bienvenidos a otra jornada de este Congreso Internacional de los Deportes Acuáticos, FECHIDA 2020. En esta oportunidad tendremos la exposición del profe Reinaldo dos Souza, que nos conversará un poco sobre la natación. Les queremos recordar que el certificado de participación de dicho Congreso pueden descargarlo en la página web del Congreso una vez culminen todas las exposiciones. Es importante recalcar que cada exposición que vayan sumando se le va sumando en horas a su certificado. Ahora los dejo con Rodrigo Bañado, jefe técnico de la Selección Chilena de Natación, quien nos dará la bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, siguiendo con el programa establecido en el Congreso, bienvenidos a mí me da mucha alegría Internacional de los Deportes Acuáticos, FECHIDA 2020. En esta oportunidad tendremos la exposición del profe Reinaldo dos Souza, que nos conversará un poco sobre la natación. Les queremos recordar que el certificado de participación de dicho Congreso pueden descargarlo en la página web del Congreso una vez culminen todas las exposiciones. Es importante recalcar que cada exposición que vayan sumando se le va sumando en horas a su certificado. Ahora los dejo con Rodrigo Bañado, jefe técnico de la Selección Chilena de Natación, quien nos dará la bienvenida. Reinaldo es un técnico de vasta experiencia. Hola, de nivel mundial, con nadadores que ha tenido en Brasil, medallistas sudamericanos y medallistas panamericanos. Por lo tanto, tiene una vasta experiencia en todo esto, y yo le agradezco particularmente en nombre de la natación chilena que él pueda haber aceptado nuestra invitación y ustedes lo puedan disfrutar de la mejor manera posible. Así que muchas gracias, Reinaldo, un gran abrazo y un éxito en esta presentación. Ok, Rodrigo, gracias pela apresentação. Realmente é um prazer estar aqui, com todo gosto. Aceitamos e vamos, porque eu creio que é muito importante esse câmbio de informações de todos, não? Então, agora empecemos sobre a charla, e esperando para compartilhar a pantalla. Bueno, na realidade o tema hoje seria um trabalho que já realizo há muitos anos. Então, como eu comecei a trabalhar em Brasil com grandes equipos, onde tínhamos uma grande quantidade de nadadores em todas as categorias, era importante a gente ter um controle do que se faziam em todas as categorias, não? Então, criamos algumas tablas que vamos falar aqui. Na realidade, não é nenhuma novidade. Zonas de treinamento todo mundo já conhece, falaram-se muito durante esses meses acá que tivemos de pandemia e tivemos enclausurados em nossas casas. Então, simplesmente é uma forma e uma maneira de você poder controlar o que você está sendo nas distintas categorias de sua equipe. O trabalho é muito importante para um chefe de equipe e também para os profissionais que vão trabalhar nessas categorias, não? Então, nós outros temos alguns pontos importantes que têm que ser considerados quando se trata de controlar a carga, né? Principalmente com o aumento da capacidade ou intensidade do treinamento dos nadadores. Quando você sobe esse volume, quando você aumenta essa carga, passa a ter um maior risco de lesões. Agora, pela literatura, há já muitos trabalhos de que o treinamento gera efeitos de prevenções dessas lesões, não? E melhora o rendimento, né? Então, por lo tanto, o objetivo principal de manter o controle da carga é aumentar o rendimento de forma bem segura e eficaz, evitar que tenha um abandono das equipes
dos atletas nas equipes mais precoces. Então, isso aqui eu vou mostrar a vocês. Uma tabla que eu já utilizo há muitos anos. Então, desde 1989, eu utilizo, claro que foram cambiando e tudo mais, e eu sei que há muita gente que também já utiliza esse tipo de trabalho, de repente, com estrutura até melhor que essa, com uma forma mais moderna de apresentar. Então, acá seria uma parte em geral, para você ter um controle em geral. Nós vamos falar especificamente de cada categoria. No início aí do ano, eu falei acá numa conferência também acá com a Fechida, e falei somente sobre essa tabla, que muito rapidamente estavam começando esse tipo de trabalho, esses conversatórios a nível de Sudamérica. Então, todavia não tínhamos muitas experiências para poder. Então, acá seria um resumo de tudo aquilo que eu vou falar, não? Então, normalmente eu, como trabalhava como chefe de equipe, eu tinha isso em mãos sempre comigo para poder procurar saber o que estava sendo feito, se o controle estava sendo bem feito, as distintas categorias, não? Então, nós vamos começar com a categoria que acá em Peru nós chamamos de mínima, mas é a idade de 8 anos, não? Para mim, personalmente, essa idade é o único objetivo que temos que entender, é aprender a nadar, não? Termos uma formação por lo menos rudimentar das técnicas, desenvolver as capacidades motoras básicas e habilidades técnicas e o trabalho multilateral das habilidades aquáticas básicas, não? Então, nesse momento, eu creio que não podemos nem estar pensando em treinar nem nada. Normalmente, acá, as academias trabalham, ou os clubes trabalham com uma frequência de 3 vezes por semana, sendo de 45 a 60 minutos cada sessão de treinamento, e um tempo de trabalho fora da água, porque eu creio que esse trabalho fora da água é muito importante para que os chicos nessa idade já possam desenvolver essas habilidades, principalmente a multilateralidade, não? Então, o momento acá, nessa idade, a preocupação realmente é aprender a nadar. Então, nós outros não vamos nos preocupar muito no que é treinamento, que tipo de treinamento vamos ser. Não vamos estar preocupados em zonas de treinamento, que a capa mostra aqui abaixo. Tudo acá, não temos um objetivo. Volume máximo por sessão não temos, volume máximo semanal, entende? Número de competência por temporada, de repente, umas 3, 4 competências, esses chicos podem participar dentro das condições de cada um. E mais importante, que a mim me gusta muito, é que os chicos em qualquer categoria tenham seus eventos sociais, né? E essa idade, quanto mais, melhor. Estar com o grupo junto, unir o grupo, isso é muito importante, né? O aumento tem que ser um aumento progressivo da carga, com eficiência técnica, claro. Então, nós outros temos que estar preocupados de fazer com que os chicos, pouco a pouco, vão aumentando sua carga de trabalho, mas sem perder a eficiência técnica, não? Então, o aumento de volume, distância de treinamento, começam com séries de 25, depois passamos para séries de 50, passamos para a série de 75, 100 metros, e assim sucessivamente até terminar essa categoria, não? O trabalho de velocidade é uma coisa que eu sempre utilizo. Eu sempre trabalho com meus treinadores, com os treinadores que trabalham comigo, eu hago que eles estimulem desde precocemente o trabalho de velocidade, certo? Então, a partir do momento que os chicos já estão nadando, já têm uma condição técnica de nadar 25 metros, a gente já começa a estimular aí mais ou menos 2 a 3 vezes por semana um trabalho de velocidade, não? E eles podem ser distância de 10 metros,
12,5 e hasta, quizá, 15 metros, e praticando a partida, não? Praticando a partida, isso tranquilamente, não? E, de preferência, se há possibilidade, a ser de formas lúdicas, não através de algum jogo, de alguma atividade recreativa, a ser alguma atividade dessa para que o treinamento se torne mais motivante. Não? A parte técnica do nado, eles devem estar pelo menos com de 20 a 30 minutos, ou seja, pelo menos 50% do tempo de trabalho por sessão tem que ser de técnicas de nado, de desenvolvimento da técnica, da própria ensinança do estilo que, todavia, esse tipo não nada. Os vídeos são muito importantes. Se você tem essa possibilidade de passar vídeos para eles nesse horário aqui de tempo de fora da água, passar alguns vídeos para mostrar aquele trabalho que você vai fazer, eles assimilam muito bem isso. Então, seria muito importante, se você tem essa possibilidade, passar uns vídeos para que eles possam acompanhar melhor o trabalho. Não? Então, nós passamos aí a hora realmente a uma categoria onde já podemos pensar em algo de treinamento. Não? Então, que seria a categoria de 9 e 10 anos. Hoje se habla muito nessas idades, educar para treinar. Não? Então, se realmente acá é o momento que vamos educar os chicos e treinar, para treinar. Então, qual é o nosso objetivo? Formação detalhada e perfeccionamento das técnicas, daquilo que ele aprendeu no ano anterior. Incremento progressivo da carga. Claro, vamos aumentar um pouquinho do que eles estavam sendo antes. A iniciação ao treinamento técnico regular. O que seria isso? Já passam a ter uma frequência de 4 a 5 vezes por semana, na primeira categoria, de 9 anos, e na segunda, 5 vezes. Eu, particularmente, trabalho 4 vezes. Eu sei que muita gente, que eu conversei agora, nesses meses, que nós tivemos um encontro muito grande com muitos treinadores de muitos países, alguns fazem 5 vezes. Eles têm um dia que é um trabalho lúdico, que durante a semana, no meio da semana, onde há um montão de atividades físicas fora da água, e através de jogos e atividades bem lúdicas, não? E outros que trabalham 4 vezes. Eu, particularmente, por onde passei, hacemos 4 vezes, não? E uma preocupação do volume, todavia, não temos, porque aqui estamos falando de mais ou menos 1,5, 1,8 quilômetros por sessão, mas vai depender muito do que você tem de tempo para nadar. Algumas equipes somente têm 1 hora, algumas podem ser 1 hora e 15. Então, dentro desse tempo, entre 1 hora e 1 hora e quarto, é um tempo suficiente para que, nessa idade, você tenha um desenvolvimento adequado dos estilos e da sua formação básica. Não? Na próxima categoria, os 10 anos, então, a gente já aumenta um pouco mais, entre 60 e 80. Você vai coordenar isso, você vai mais ou menos definir de acordo com o nível de seu grupo. Tudo isso, todos esses trabalhos que estou aqui apresentando, vai depender do grupo de vocês, como tecnicamente. Quanto melhor o Tico estiver nadando, quanto melhor tecnicamente esse Tico se apresenta, maior vai ser o volume que ele pode fazer de treinamento durante esse tempo. Por isso que é importante a técnica de nado. Então, quanto melhor a técnica, mais volume ele vai poder alcançar. Nesse momento, a gente já pode falar um pouco sobre treinamento com eles, porque nós estamos o quê? Temos que educar esses tipos para treinar. Então, já temos que ensinar a eles o que é um aeróbico 1, o que é um aeróbico 12, o que é um aeróbico 3, o que é uma potência aeróbica, o que é uma tolerância anaeróbica, o que é uma potência anaeróbica, um trabalho de velocidade, um trabalho técnico. Então, nós temos que apresentar aquilo que eles vão utilizar para praticamente toda a sua vida de nadador. Não? Nós temos acá
nessas idades aí podem chegar aí a 1.000 metros de trabalho de aeróbico de barra intensidade, de repente 3 a 4 sessões por semana. Se ele hace 4, pode ser 3. Se ele hace 5, pode chegar hasta 4, de acordo com o seu programa. Então, de acordo com o que nós vamos falar aqui. Minha sugerência de planificação seria a estrutura convencional, quer dizer, ou seria a clássica, aquele famoso programa, plano de treinamento ou a estrutura convencional que se usa há muitos e muitos anos, que você vai trabalhar com fase preparatória, fase competitiva e transitória. Não? Isso vocês devem ter escutado um montão agora, e na internet há um montão de teorias sobre esse tipo de planificação. Então, a recomendação é que na fase preparatória ele tenha 70% do tempo de semanas. Se ele vai ter um programa de 30, 40 semanas, 70% vai estar distribuído para a fase preparatória, 25% para essa fase competitiva e 5% para a fase de trânsito. Não? E dentro da fase preparatória, nós temos uma preparação, uma etapa de preparação general, que pode utilizar 50% do que vai utilizar de semanas a cá, e depois uma etapa de preparação especial. Não? E na fase competitiva, você vai utilizar o tempo todo para essa parte que também muitos falam de etapa específica, não? Treinamento. Os sistemas de trabalho que vamos utilizar nessas etapas, na primeira etapa aqui, que seria general, vamos preocupar somente com a 1, a 2 e velocidade. Isso é uma constante que vocês vão escutar acá eu falar hasta a categorias de alto rendimento e os nadadores de fundo, tudo, sempre velocidade. Muito trabalho de velocidade. E o trabalho de velocidade é muito importante, a gente vai falar um pouco mais adiante, que você tem que respeitar alguns padrões, alguma parte teórica muito importante, não? E depois também, quando você entra na fase já específica, você já pode começar aí já utilizar um pouco do máximo consumo e velocidade, claro. E depois, já naquela fase competitiva, que você pode ter aí 8, 10 ou 12 semanas, ou 6 semanas, de acordo com o tempo que você vai ter totado, já entrar alguns estímulos, principalmente já a partir dos 10 anos, alguns estímulos de trabalho anaeróbico. Vocês vão perceber acá que eu hablo no trabalho de aeróbico 2, já um volume de 600 metros, mais ou menos 2 vezes por semana, e na seguinte categoria já há uma sobrecarga de número de sessões e volume. Passamos a ser 3 vezes por semana, 800. E o sistema acá, a partir de máximo consumo, teoricamente, esse volume não trabalha. Se você for estudar e ver o que se publica sobre máximo consumo, esses volumes são muito baixos para você desenvolver alguma coisa nesse aspecto. Mas não se olvide que nós estamos educando os chicos a treinar. Então, acá para aprender como é uma série de máximo consumo, quais são as intensidades, como são os intervalos, qual é a frequência que você vai fazer na semana, como é a sobrecarga. A potência aeróbica eu utilizo, o máximo consumo eu distribuo em duas partes. A primeira parte é com as distâncias mais largas, né? E a segunda parte, que eu chamo de potência aeróbica, são com as distâncias mais curtas, né? Realizando distâncias mais curtas e dando descansos mais curtos e dando pausas maiores ao final de cada sessões, que nem 4 de 50, 3 séries de 4 de 50, descansando 15 em cada 50 metros, e ao final de cada 4, descansamos 2 minutos a 2 minutos e 30. Né? Fazemos uma micropausa e uma macropausa e para dar um pouco mais de intensidade a esse trabalho. E o trabalho anaeróbico nessas idades é mais para que os chicos conoscam
saibam o que é um trabalho anaeróbico e como se nada, porque não estão preparados todavia para desenvolver esse sistema, fisiologicamente não estão preparados, mas é importante que eles já empecem a aprender, eles vão ter que ser educados para mais adelante você não ter nenhum problema. E aqui também apresento aí uns exemplos desses trabalhos que podem ser realizados, não? Um comentário que isso tudo eu passei aí já para os organizadores e depois eu creio que de repente eles passam a todos, ou se não, mais adiante eu vou apresentar aí me correio e tudo mais, e meus contatos, e é só ser que eu posso mandar para quem tem a necessidade. Não? Então, se que queiram ter o material, eu passo sem problema nenhum. E os trabalhos de velocidade também. Acá vocês vão ver que a gente hace mais ou menos já um volume em cada sessão, 100 metros, e até uma frequência de 4 vezes por semana. Ou seja, pode até ser todos os dias, sem problema nenhum. O trabalho de velocidade é importante que a eficiência técnica esteja muito bem. É importante que você, ao acelerar o nado, ele mantenha uma boa eficiência técnica. Então, para essas idades, uma distância de 10 metros, 12,5 e 15 metros também é o suficiente para desenvolver e trabalhar e estimular as fibras rápidas, não? 15 metros você pode fazer uma partida com os ticos, já ensina a ser um passeio submarino, quer dizer, então isso tudo vocês tranquilamente podem fazer. Eu creio que muitos fazem. É muito importante. O trabalho de velocidade sempre está estimulando. É muito importante que essas fibras estejam sendo despertas todos os dias, se possível. Senão, se treina 5 vezes, pelo menos 3 vezes por semana, há que trabalhar velocidade. E se treina 4 vezes por semana, pelo menos também 3 vezes também seria o ideal. As distâncias, os tipos de série, eu apresento aqui um monte de séries, né? De 10 metros, com 30 de intervalo, a 40 segundos, entre cada 10, e 1 minuto como macropausa. Não? Então, isso depois vocês vão receber aí sem problema. A próxima categoria já é uma categoria que realmente temos que já estar um pouco mais atento, porque são categorias, principalmente no caso das meninas, das mulheres, das chicas, já podem ter uma carga um pouco mais grande de treinamento. Não? Mas, lamentavelmente, nós outros temos essa dificuldade de poder separar as mulheres dos homens, porque elas estão junto com os homens na mesma categoria. Então, você separar as mulheres, uma questão de logística de piscina seria um pouco complicado, não? Então, nosso objetivo nessas categorias, agora, é passar a aprender a treinar. Nós temos, então, 2 anos para aprender a nadar. E isso é muito importante, quer dizer, é uma categoria que para a melhoria técnica, a sua base de treinamento já começa a ser importante a partir dessas categorias. Mas é importante que eles aprendam a nadar, não? Já aprendam a treinar. O objetivo é praticamente o mesmo da outra categoria, que é a formação detalhada, agora um pouco mais detalhada, perfeccionamento das técnicas e incremento progressivo das cargas. Vocês vão notar que acá nós aumentamos um pouco o tempo, já passamos a treinar de 60 minutos a 90 minutos. Por que há esse espaço de tempo entre 60 e 90 minutos? É um bom espaço. O problema é que nem todos os treinadores têm tempo suficiente para acompanhar esse programa. Conversando com distintos treinadores durante esse ano, que eu tive a oportunidade de participar de muito conversatório, de muitos cursos, e contratei pela Associação acá de Peru muitos outros treinadores e tive a oportunidade e tem uma variação muito grande, não?
entre os treinadores. Então, alguns treinam 1 hora e 15 ou 1 hora e meia, e treinam 6 vezes por semana. E há alguns que também treinam somente 5 vezes nessa categoria e que também conseguem bons resultados. Já na categoria 12 anos, é onde realmente nós temos que ter a atenção maior para as mulheres. Procurar reconhecer o nível de cada mulher e como está a sua situação, para poder determinar, de repente, uma carga um pouco mais intensa, se você tem a possibilidade ou não. Então, nessa idade de 12 anos, nós estaríamos aí entre 90 minutos e 105 minutos de treinamento, e um trabalho fora da água, muito importante também nessa idade, já pode chegar hasta aqui. 60 minutos, 3 vezes por semana, e 2 vezes de 30 minutos, para ser um trabalho de estiramento. Então, esse trabalho fora da água é muito importante ser realizado desde temprano. Não? Os volumes vão estar sempre mais ou menos entre 2.500 a 3.000 metros por sessão nos 11 anos, e 3.000, quizás hasta 4.000 na categoria de 12 anos. Eu sei que muita gente até acha mais que isso. Você tem que avaliar o custo-benefício disso. Eu também sei que há muitos treinadores que nessa idade de 12 anos já passam a ter um treinamento complementar, ou seja, o famoso treinamento de madrugada, não? O número de competências já podemos aumentar também, passamos a competir aí em torneios, copas e campeonatos nacionais, de 5 a 7 competências por ano e de 6 a 8. Vocês vão percebendo que a sobrecarga vai aumentando em todo, não só em volume, não só em intensidade, não só em frequência, mas também em competência e eventos sociais, como eu falei, sempre a ser, sim ou sim, porque é importante que esses chicos tenham juntos em outro tipo de atividade, a não ser nadar, não? E o número de controles? O controle seria o quê? Seriam testes ou avaliações que vocês vão fazer para saber como está o desenvolvimento do seu trabalho, tanto o trabalho técnico como o trabalho físico desses chicos, não? Sugerências, todavia, de tipo de planificação, todavia, a tradicional. Só que agora, com menos tempo na fase preparatória, porque eles, teoricamente, já estão com mais de 2 anos de treinamento, então se já não é uma necessidade tão grande de semanas para a fase preparatória, e aumentar um pouco na fase competitiva. Certo? E dentro dessa fase preparatória, temos a etapa general, mais ou menos uns 40% somente, também barramos, porque já não há tanta necessidade de ter essa fase preparatória cá, general, porque já temos 2 anos de trabalho na primeira categoria e 3 anos na segunda categoria. Então, a segunda categoria pode ser até um pouco menos de 40% ou até 35%. E na fase já especial, onde passamos a trabalhar com mais intensidade, aí aumentamos também o número de semanas, né? Passamos para 60%. E o restante, os 30%, utilizamos a fase específica, onde também já utilizamos todos os sistemas de trabalho que acá recomendamos. Vocês vão perceber que eu tenho acá uma coluna que dá mais ou menos um percentual daqueles volumes que você está determinando para serem hechos no microciclo da semana. Se você vai servir 2.500, 15.000 metros, 60%, 55% a 60% vão ser de trabalhos aeróbico 1, de 15% a 20% de trabalhos aeróbico 2, a parte de máximo consumo e potência de 5% a 8%, e já o trabalho de tolerância anaeróbica e potência anaeróbica de 1% a 3%, não? De repente de 1% aqui na primeira categoria e de 3% acá já na segunda categoria, aumentando progressivamente isso, não? Os volumes estão aqui nessas idades, eles já passam a ser um trabalho de aeróbico já com distâncias mais grandes, porque já teoricamente teriam que estar nadando bem,
o nado livre e com uma boa capacidade para ser um bom desenvolvimento aeróbico, com distâncias de 100 até 1.500 metros, com 12 anos, e acá, quiçá, com 11 anos, a ser 800, repetições de 800, de 400, de 200, de 1.000, de 800 também, aqui já também, de 400, com intervalos. Acá vocês vão ter os intervalos e mais adelante eu vou passar uma tabela com alguns intervalos que podem ajudá-los a distribuir isso melhor, não? Já na categoria, já na zona de treinamento A2, você já aumenta, já passa a nadar de 1.000 a 1.200 metros, de 2 a 3 sessões por semana. Já na seguinte categoria, vai passar de 1.200 a 1.500, de 2 também a 3 vezes por semana, não? O trabalho já de máximo consumo aeróbico 3, já podemos ser 800 metros 2 vezes por semana, e a outra categoria já 1.000 metros 2 vezes por semana, em séries que temos que respeitar um pouco que a teoria do máximo consumo habla, né? Seria bom que vocês conhecessem que é importante ter um determinado tempo desse esforço. Não? As séries curtas acá não entram muito bem com intervalos muito largos, não? Então, a mim me gusta muito quando nessa idade eles quedem em distâncias de 200 até 400 metros. A mim me gusta mais. Então, tipo aqui, 4.200, descansando 3 minutos. O intervalo é aquele famoso intervalo da teoria do máximo consumo, de 50% a 100% do tempo de esforço. Se ele gastou 6 minutos para percorrer 400 metros, o descanso mínimo tem que ser 3 minutos. Certo? E se ele gastou 6 minutos, não mais que 6 minutos também de descanso. Então, eu hago aí uma inversão. Eu empeço com mais descanso no início, para que ele tenha uma boa base, possa nadar bem seus 400 metros, e mais adelante vou barrando um pouco esse volume. Em vez de estar com 6 minutos, passo para 5, passo para 4, e assim vamos dando uma sobrecarga sobre esse exercício, não? Então, há formas e formas de se manter isso, de fazer esses trabalhos. Então, e no trabalho de potência aeróbica já me gusta um pouco partir. Então, é onde eu hago séries partidas, 400 partido em 100 metros, descansando 20 segundos em cada 100 metros e, ao final, mais 4 minutos. E repetir isso 2 vezes, ou 2 vezes 8 de 50, descansando 10 segundos a 15, dependendo do tico, dependendo do nível que o tico se encontra, e 3 minutos entre as séries. E assim pode ser aumentando um pouco a carga na seguinte categoria, 5 de 100, repetindo 3 vezes, e depois 10 de 50 também. E já nos trabalhos anaeróbicos, as distâncias para um melhor trabalho anaeróbico estariam entre 50 e 200 metros, séries de 50 a 200 metros, onde você pode fazer acá 8,50 com 12 minutos, com 2 minutos, perdão, e com 3 minutos de descanso em cada 50, ou 4 tienes, descansando 4, 5 minutos. Já se estimula bastante acá o trabalho anaeróbico, não? E vamos sendo que aqui nós estamos falando sobre o que é séries e tudo mais, eu creio que todos já conhecem bem isso. Já os trabalhos de velocidade também já temos uma sobrecarga, já passamos para 200 metros acá, de 3 a 4 vezes por semana, e 300 metros acá, de 3 a 4 vezes por semana. Eu acá estou falando em velocidade pura velocidade, não? Existem outros trabalhos complementares que se habla muito de resistência de velocidade com material, uma série de coisas. A mim me gusta também utilizar um pouco de aletas nesses trabalhos de velocidade, principalmente nessas idades, quando você quer trabalhar a distância de 25 metros. Você trabalha com aletas, mais facilmente ele pode ser os 15 metros nadando submerso e depois a ser 10 metros em máxima velocidade. Isso a mim me gusta muito,
porque eles atingem uma velocidade superior àquele e, tecnicamente, pode executar movimentos mais perfeitos, não? E ajuda bastante. Não exagerar, porque também há um desgaste físico para o tico usando muitas aletas, não? Então, procure distribuir as séries, ser uma série com aletas, outra série sem aletas, evitar de usar as paletas. Alguns treinadores utilizam as aletas e paletas nessas idades. A mim não me gusta muito, porque, todavia, a formação técnica não está 100% definida. Então, é muito importante que ele tenha essa formação primeiro, para depois utilizar os trabalhos de resistência, de velocidade, que vocês vão conhecer mais adiante nas outras categorias, não? Então, como sempre vocês estão mirando, o trabalho de velocidade sempre vai estar presente, sempre está presente, não? Então, já na seguinte categoria, temos os 13 e 14 anos, certo? Eu, particularmente, não me gusta muito, nessa categoria de 13 anos, começar com os trabalhos de madrugada. Por isso que eu apresento acá 6 sessões. E eu sei que muitos treinadores fazem 8 e, de repente, nessa categoria, até 9 sessões. O trabalho complementar que eu comento aqui, né, que a frequência, treinamento complementar, hasta 2 vezes por semana nessa categoria, ou, de repente, você aumentar aqui mais 1 ou 2 vezes, tem que pesar muito o custo-benefício dele. A que horas vai treinar, quanto tempo ele vai fazer de treinamento, o que ele vai fazer depois em colégio, como vai sair do colégio e vir treinar à tarde, enfim. Tem que analisar muito, porque, de repente, em vez de trazer benefícios, está solamente prejudicando esse tico no seu treinamento e tentando desmotivá-lo futuramente, não? Porque com 13 anos, se nós outros estamos pensando em uma natação a largo prazo, ele vai trabalhar, vai estar com 18 anos, 19 anos, 20 anos, ele já vai estar com 6, 7, 8, 10 anos de treinamento de madrugada. Isso realmente é muito cansativo, por isso pensem bem, analisem bem, para que vocês, nessa idade, principalmente, as mulheres já estão em condições bem melhores que os homens. Por isso que é uma coisa que nós outros, há uns anos atrás, em 2015 ou 2016, não me recordo bem, nós outros tentamos, os treinadores de muitos países acá de Sudamérica, tentamos, junto com a SANAT, fazer o câmbio das categorias, não? Sendo que as mulheres estariam acá nessa categoria de juvenil A e o juvenil A2 com 12 e 13 anos, não? E já, ou se não acá, os homens estariam com 14 e 15 anos acá nessa categoria e as mulheres 13 e 14. Então, quer dizer, uma diferença, que as mulheres de 13 nadam com os ticos de 14 e os ticos as mulheres de 14 nadam com os ticos de 15 anos, quer dizer, sendo que isso ajudaria mais as ticas, não daria mais condições de treinamento a essas ticas. Os volumes por sessão seriam mais ou menos o que é normal, que quase todos fazem 4.000, pode chegar até 6.000 nessa idade, sendo sempre aquilo que eu estava comentando, que era a eficiência técnica. Quanto melhor a eficiência técnica, maior vai ser a distância percorrida no final do treinamento, não? E na idade de 14 anos já pode, de repente, numa sessão de 5 a 6, ou pode chegar até 7 quilômetros, não? E já os trabalhos anaeróbicos entram com mais força, com mais intensidade acá, e os outros trabalhos também de formação básica, como a 12 e a 3, também já passam a ter uma expressão mais grande, um número de sessões por semana mais grande, um volume mais grande. Então, isso já ajuda. E eu, todavia, particularmente, trabalho com o sistema convencional, certo? A programação convencional. Por quê? Porque a maioria dos picos vão ter 2 picos durante o ano, porque tem 2 no campeonatos nacionais. Ora, há picos que nessa idade já começam
a classificar para eventos internacionais. Alguns países aqui de Sudamérica têm 2 eventos. Um é o sul-americano e o outro é a Copa Pacífico. Cá, em Peru, temos a Copa Pacífico, que, para mim, é um dos problemas da natação peruana, chama-se Copa Pacífico. É uma competência onde se dá uma atenção muito grande e acelera um processo muito grande acá. Então, isso eu creio que tem que ter cuidado. Principalmente acá, no caso dos homens. Os homens que na categoria anterior tinham 12 anos e eles têm um sul-americano no ano seguinte, há uma preocupação muito grande de fazer com que esse tipo de 12 anos tente classificar para esse sul-americano, porque no ano seguinte ele vai ter 13 anos. Então, se acaba acelerando um processo nos 12 anos e depois, de repente, eu não chego nessa idade mais. Então, cuidado nisso, eu creio que o evento internacional é importante, traz experiência para os chicos, mas tem que ser de uma forma natural, não? E é um momento também de estabilização da técnica. Se eu aumento demais o volume e aumento demais os trabalhos de alta intensidade, essa estabilização de técnica não vai existir, não vai entender. Então, acá, como vocês vão ver também, eu trabalho um pouco menos na fase preparatória, um pouco mais na fase competitiva específica, e transitória eu sempre mantenho a mesma coisa, não? Isso porque vão ter dois macrociclos, um do primeiro semestre e um do segundo, e no final sempre tem um nacional, que é o caso acá de Peru, não? E como é também em outros países, como o Brasil também, sempre há 2 nacionais por ano. Ora, aí os chicos que vão ter de repente, 3 objetivos, os que vão ao Sul-Americano em março, que vão começar uma preparação, de repente, em janeiro, para nadar em março ou abril, esse Sul-Americano, e depois tem que nadar outra vez um nacional em junho ou julho, e depois tem que nadar um outro seletivo no final do ano, ou senão um outro nacional. Então, você já passa a ter 3 picos nesse ano de preparação, onde você também pode continuar utilizando esse sistema, porque é um sistema muito utilizado e falado por muitos treinadores que para hasta essa idade é o mais importante, é o melhor dos sistemas de treinamento. A melhor estrutura de treinamento é a convencional até essa idade de 13, 14 anos. Acá nós estamos falando de volumes que vocês e de séries, que é uma coisa que vocês já estão bem acostumados. Então, não vamos perder muito tempo nisso, que nós temos aí a próxima categoria. Esta categoria realmente é onde se fala muito hoje, que é competir para ganhar, né? Antes nós estávamos competindo em treinar para competir e agora vamos competir para ganhar. É onde temos que treinar sim ou sim, não? Então, os volumes já sobem bem. Passamos a treinar 2 horas aí tranquilo, todas as sessões de treinamento, pelo menos 6 sessões de 2 horas, tempo fora da água também de 1 hora, frequência semanal de 6 hasta 10 sessões. Eu creio que, claro, que quando estiver aqui no início da categoria juvenil B, 15 anos, eu creio que 9 sessões é o suficiente, não há necessidade disso. Mas quando as chicas já podem estar pensando um pouco mais, aí com 15, 16 anos, podendo chegar aí umas 10 sessões por semana, respeitando um pouco esses volumes acá abaixo, não? Eu, particularmente, não em nenhuma preparação minha, de nadadores de fundo, nem de velocidade, de meia velocidade ou de meio fundo, nunca passei de 70 quilômetros por semana, não? E eu sei que muita gente em águas abertas fazem 10 a 12 sessões por semana, ou hasta 12, e chegam hasta 100 quilômetros, não? De trabalho de 70 hasta 100 quilômetros dentro de sua planificação. Mas é um trabalho que eu, particularmente, não tenho nada contra, por quê? Porque também não conosco. Meu trabalho de águas abertas sempre foi para completar. Então, temos Copa Pacífico de águas abertas. Aí eu tenho aqui 2, 3 nadadores de fundo, fazem um seletivo e ganham e vão nadar. E eu continuo sendo meu trabalho de fundo. Nunca
trabalhei com nadadores de águas abertas, não é minha especialidade. Não, conosco do treinamento, já li muito, já tenho grandes amigos que trabalham com essa categoria, já conversamos muito sobre isso, mas a mim me gusta aí de chegar a uns 70, quizá até uns 75 quilômetros na semana, e não mais do que 10 sessões. Por quê? Porque eu creio que o descanso é muito importante. Então, teremos um descanso no meio da semana e depois um outro descanso no final da semana. O tipo de planificação acá, eu particularmente continuo com a convencional e tradicional, certo? Onde as etapas de preparação já vão barrar mais, todavia, não vou utilizar aqui nem 50%, de repente 35%, 30% solamente, nessa etapa general, aí 20%, porque já temos anos e anos de treinamento, e na fase especial, acá também já aumentamos mais, e na fase específica aumentamos mais, não? A parte de trânsito, uma vez por ano, e de repente aí 2 semanas, 3 semanas ou uma semana, depende de cada nadador que vai ter sua classificação. Nessa idade, o normal é ter mais do que dois macrociclos, ou 3, a mais que 3 também. Porque há tipos que vão classificar para sul-americano, de maiores, para bolivarianos, para o de Sur, para pan-americano, para mundial de curta, mundial de larga, enfim, uma série de competências internacionais, onde é importante ter um resultado satisfatório. Então, esses chicos já, de repente, podem praticar outro tipo de planificação, não? Temos aí o ATR, a preparação de ATR, a preparação de blocos, temos também a que se habla muito hoje, a programação inversa, e também a polarizada, enfim, outros, um montão de outros nomes que já estão aí na mídia toda, novos trabalhos e tudo mais, que na realidade não passa de uma preparação convencional e acelerando alguns processos. É mais ou menos o que o ATR habla muito, não? Então, a mim me gusta muito a preparação ATR também para esses nadadores mais velhos. Então, acá nós outros temos esse aumento de volumes nesses trabalhos aeróbico intenso, quer dizer, máximo consumo, potência, tolerância. Então, aqui a atenção é muito grande, né? E os volumes também passam a aumentar, porque já são nadadores que já estão no seu nível total, não? Então, com isso, nós outros temos um controle daquilo que nós estamos fazendo, que os chicos vão fazer. Você não necessita ser um chefe de equipe para controlar isso. Qualquer treinador sabe que nessas categorias aí, esses volumes são volumes utilizados em quase todo Sudamérica e Centro-América, conversando com muitos treinadores. Isso praticamente é um promédio do que se faz hoje a nível de treinamento nos países acá latinos, não? Então, é uma forma que eu utilizo para controlar esse trabalho e poder dar mais anos de vida a esse tipo e não a ser um trabalho precoce, um abandono precoce da natação, não? Então, com isso, eu creio, vou dar alguns pontos que vocês têm que ter em conta em momentos... Excelente, profe. Como? Muy bien, profe, excelente. Está bem. Então, pontos a ter em conta em momento de preparar sua planificação, né? Qual é o objetivo da sua planificação? Qual é o volume que você pretende fazer, né, nesse macrociclo, mesociclo? Né? Qual é a frequência que você vai utilizar de cada um dos trabalhos, as intensidades do tempo? E eu pus acá um descanso em rojo, porque, para mim, esse é o ponto mais importante de toda uma planificação. Muitos treinadores não dão muita atenção a isso. Porque o descanso entra. Não é somente descansar depois do treinamento, em casa, na hora de dormir, no fim de semana, não. É o descanso durante o microciclo, durante a sessão de nado, durante as séries de nado,
O descanso tem que ser adequado para cada categoria, para cada distância, para cada zona de treinamento, tem que se respeitar esse descanso. Quanto melhor trabalhamos o descanso, melhor vai ser o resultado desse ciclo. Agora, não passa nada você trabalhar muito bem todos esses detalhes e o atleta não tem a disciplina adequada para cumprir isso, então todo o seu trabalho vai por água abaixo. Não? E uma coisa que eu vejo que falta para muitos treinadores, incluso eu posso entrar um pouco acá também, é criatividade na hora de fazer o seu treinamento. Quanto mais criativo, mais você agarra os ticos na água. Tá bem? Então, acá é um trabalho que a gente utiliza quando não tem meios de controle, não? Eu comentei, nós utilizamos acá uma adaptação da escala de percepção subjetiva de Borg, não? Onde a parte amarela são nados fáceis, muito fácil e fácil. Então, a recuperação desses nados, aí vai aumentando essa intensidade e mais ou menos relacionado à marca do atleta, em relação ao melhor tempo do atleta na distância, aqui temos um percentual. Não? E os descansos, né, que hacemos mais ou menos em cada uma das distâncias dos nados do aeróbico 1, do aeróbico 2, 50 metros, 100 metros, enfim. Aqui uma forma de auxiliar e apoiar a todos os três. Não? Essa é uma planificação que eu utilizei com um nadador, que eu realizei o ano passado, que ele começou a nadar em setembro comigo, e esse nadador hacía 16 e 20 de 1.500 e chegou ao final de dezembro nadando para 15,52. Não? Melhorou muito, mas vocês vão perceber que eu vou uma programação mista, eu vou estimulando os trabalhos de mais intensidade mais precocemente. Acá eu mostro mais fácil, não? Que na fase de etapa preparação general, o básico é o A1, o A2, mas, nesse momento, eu também estimulo o trabalho de máximo consumo, estimulo um anaeróbico, uma tolerância anaeróbica, uma potência aeróbica também estimulo na seguinte semana, junto com um A3, estimulo um pouco acá. Então, durante esse período, eu também já vou acelerando um pouco o processo, certo? E quando ele entra na fase de preparação específica, aí já hacemos a programação normal do que é a potência aeróbica, volume máximo de oxigênio, A2 e A1, e já vamos também estimulando com mais frequência os trabalhos anaeróbicos, mas aqui na fase competitiva já entra bem estimulado, quer dizer, com repetições normais, os trabalhos de anaeróbico 1 e depois os anaeróbicos 2, quer dizer, tolerância e potência anaeróbica, e como vocês vão ver, a velocidade sempre presente e sempre aí com todo. Não? Acá eu creio que temos um tempito ainda. Acá é um teste que eu realizo para poder controlar as intensidades de carga, onde ele realiza, esse nadador hacía um teste de 2.000, ele tem um tempo, a gente passa esse tempo aqui para essa tábua, e ele automaticamente lança as velocidades de nado para cada uma das zonas de treinamento. Então, vamos supor, um trabalho de A2 com um intervalo mais curto, eu hago 1:5, e o trabalho com intervalo um pouco mais largo, hago com 1:3. E aí temos 200 e tudo, e eu procuro ser um aferimento com lactato. E isso tem dado grandes resultados. Já tenho muitos amigos que têm essa tábua, utilizam essa tábua frequentemente, e todos vão me passando um feedback e dizem que realmente alguns nadadores fazem esse teste com 2.000 metros. Os nadadores de águas abertas, eu recomendo que hagam um teste com 3.000 metros, e que nós temos capacidade aqui na tábua de chegar até 3.000 metros.
não? E os nadadores já de meio fundo hagam um teste de 1.500, é o suficiente. E, quizá, os nadadores mais velhos de velocidade hagam um teste não mais de que 1.000 metros, é o suficiente também. Então, isso aqui simplesmente é uma tábua para controlar o teste, não? E você tem uma noção de como ele está nadando, qual é o número de braçada, qual é a velocidade em metros por segundo, qual é a frequência em termos de ciclo de braçada por minuto. Aí compara um teste com o outro para ver qual foi se melhorou ou não, não? Então, é um trabalho realizado, que eu realizo desde 2000, e a fonte desse trabalho é de um poliesportivo de natação, Fonte Romeu de França. Lamentavelmente, eu perdi o nome desse treinador, e ele tem um trabalho muito bueno com controles de treinamento, e eu utilizo desde 2000, que é uma coisa que me ajudou muito e continua me ajudando. Os nadadores todos fazem esse teste, cada um deles tem suas velocidades de nado, não? Então, a mesma coisa eu tenho o mesmo teste, só que agora é com distância de 400 metros para os nados de mariposa, espalda e peito, não? E aí você vai ter as velocidades. E também o teste para de 400 pateu ou de braceu, e também vai dar as velocidades de treinamento também na hora de ser pateu e braceu, não? Então, aí está. Bueno, eu espero que foi muito rápido a coisa, eu acelerei aqui um pouco, porque o tempo realmente é um pouco curto. Então, aí está meu nome completo, meu WhatsApp, meu correio, e eu estou à disposição de vocês. Se querem conhecer as tablas, podemos conversar aí, falar sobre, eu explicar bem como funcionam essas tablas, como o material que vocês necessitem, eu posso mandar sem problema nenhum. Então, estaria aí com vocês aí à disposição, certo? Esse contato aí, eu creio que... Bueno. Muchas gracias, profe. Estuvo muy buena la exposición. Por cierto, muchas personas preguntaron que cómo consiguen las tablas. Ya tienen la respuesta ahí. Y de todas maneras, en la página del Congreso estará la exposición. Tenemos una consulta por acá. Ricardo González, de Chile. Un nadador de 1500, ¿qué tan importante es el estímulo anaeróbico lactático y en qué momento de la temporada se debe aplicar? Saludos desde Talca, Chile. Bueno, eu atualmente estou trabalhando com um nadador de fundo e eu estimulo realmente na fase específica do treinamento, eu estimulo os trabalhos anaeróbicos. Eu creio que é importante. Agora, os estímulos parciais também é importante, porque nós temos que motivar esse tipo. E temos que ter em conta também que o nadador de fundo, para ser mais rápido no fundo, tem que ser mais rápido nos 100 metros. Então, se eu tenho um tipo de que hace um minuto em cada 100 metros, eu não vou conseguir que esse tipo nade a 1,4 de promédio numa prova de 1.500. Então, eu tenho que fazer a velocidade de 100 melhorar, e para isso eu necessito de um trabalho anaeróbico para que me ajude nas distâncias largas. Então, quanto mais velho, ele já pode trabalhar mais anaeróbico durante todo o seu programa, não? Agora, quanto mais jovem, naquela fase mais específica do trabalho. E também tendo em conta que as distâncias também têm que cambiar um pouco, não? Ser aí trabalhos anaeróbicos de 400 metros, 300, 400 metros, e se é mais velho, que tem uma boa velocidade, chegar hasta 500 metros, aí uma elevação, eu consegui já pegar aí como 12, 14 milimoles em distância de 500 metros, em intensidade praticamente de 100% de sua velocidade máxima, não? Então, eu sou a favor que você estimule durante a temporada e depois na fase específica trabalhe normal com uma frequência de 2 até 3 vezes por semana de trabalho anaeróbico. Muy bien, tenemos más preguntas por acá. La consulta es sobre el certificado, que nos lo han preguntado mucho. El certificado se puede descargar una vez culmine todo el congreso, porque te hacen la sumatoria de todos los eventos a los cuales has participado. Anthony Pernía pregunta, ¿cuál debe ser la carga de trabajo recomendada para las categorías preinfantiles?
Esse pré-infantil, que idade é essa? Porque, não sei, de repente deve ser 11, 12 anos, naquela 9, planilha. 10 creo que serían. 10. Naquela planilha, eu hablo muito sobre isso, entende? Que nós podemos até envolver nisso, mas se você depois observar aí no material que vai ser apresentado, aí mostra o número de sessões por semana, o tempo de treinamento para cada uma dessas sessões de trabalho e o volume de cada um das zonas de treinamento. Aí está bem especificado, você pode olhar e mirar aí. Agora, realmente são fases onde a preocupação maior é o aprendizado, não? É ensinar bem e ensinar a treinar também, não? Muy bien, bueno, excelente, profe. Se nos pasó la hora muy, muy, muy rápido. Fue una muy buena exposición. Les recordamos que pueden volver a verla en la página congreso.fechida.org. Y ahora los dejo para que se despida de la audiencia que tuvo el día de hoy y que nos invite a seguir en las demás capacitaciones que tenemos en este congreso. Ok. Bom, eu realmente quero agradecer a participação de todos. Eu creio que é muito importante esse tipo de conversatório que a gente passa a ter nesse ano, que foi um ano totalmente distinto. Eu creio que eu particularmente aprendi muito. Pensei que já com 44 anos de natação, já não tinha mais muito o que aprender, mas aprendi muito. E eu espero que vocês tenham aproveitado e, mais uma vez, dizer que eu estou à disposição daqueles contatos, incluso para passar as tablas e passar o material e qualquer outra consulta. Não? Um grande abraço a todos, que tenham aí um bom final de ano, que passem muito bem. Não?